Pois hoje nós estamos aqui à espera da doutora Carla. Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. Hello! Olá! Aqui! Olá, Carla. Obrigada por ter aceito o meu convite. E eu vou ser muito sincera, esse mundo para mim digital e de home office, eu sou completamente novata. E acho que é legal porque a gente tem que estar atualizando. E acho que a única forma da gente contactar continentes, estando em continentes tão distantes, e a gente conseguir falar e se ver. E eu queria muito apresentar você para o meu pessoal também, que eu tenho falado de ti, que eu te admiro pelo seu trabalho. Agora você vai falar um pouquinho dele para a gente. Aqui, mas ela é uma marca brasileira, né? Porque tem isso, né? De produtos feitos, elaborados com matéria-prima da Mata Atlântica, né? De onde tiraram, por exemplo, os pau-brasil que levaram para Portugal, que É levaram verdade. para o mundo. Nosso pau-brasil é de Mata Atlântica. E então tenho isso, assim, tenho um carinho muito grande pela Mata Atlântica e todo voltada para a valorização desse bioma, sabe? Porque se não fosse o agáricos, eu não teria ido tão longe nos meus estudos, né? De farmacêutica, É de isso que eu queria. farmacêutica. Exato, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Agora a gente vai entrar na conversa, porque acho que é super legal a descoberta que você fez. Não é você como farmacêutica e cientista e com toda essa bagagem, mestrados, doutorados, pós-doc, isso tudo. Eu queria que você contasse para a gente a sua trajetória, mais ou menos Sim, como você descobriu por acaso, se a coisa não ia para o cosmético, sim, acabou virando cosmético, e que eu achei sim. fantástico. A gente já conversou anteriormente do processo do agáricos, não é? Que é o nome do cogumelinho. Do agáricos. Que é o Exato. primo do champignon esse de Paris, né? Que é o Agaricus bisporus, e esse é o Agaricus brasiliensis, né? Ele tem algumas sinonímias, mas eu chamo ele de brasiliensis. E foi muito legal, porque eu, como farmacêutica, havia me decepcionado, assim como a Gabi se decepcionou muito e encontrou aromaterapia. Eu encontrei você, harmonização facial, É né? verdade. A gente, Como dentista, a gente sempre encontra a gente entra, algum. faz a faculdade e acaba encontrando uma coisa que às vezes não está tão focado, mas que é a nossa paixão, não é? O que aconteceu comigo, é isso mesmo. Foi. É isso. Bem isso. E comigo foi assim, porque fiz a bioquímica de alimentos, que é a continuidade do curso de farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina. E lá eu conheci os fungos, só que eram fungos que produziam toxinas nos alimentos. O aspergillus, que produz toxinas, por exemplo, no amendoim, no feijão. E é um problema, sabe? Cancerígenas, substâncias. Então, você mata o fungo nesses casos e não consegue tirar a toxina. E eu fiquei trabalhando um ano na bioquímica de alimentos com essa área e cada colônia que crescia são lindos, é rosa, amarelo, verde, azul. E assim, não, falei, gente, eu passei por tudo isso, né? Essa dificuldade do curso de farmácia, assim, essa coisa de farmacologia pesada, Ah, super formatado, né? E super desconectado também. Você tinha, eu acho que a bioquímica reúne tudo, e eu encontrei a bioquímica aí, nos cogumelos, sabe? Como os cogumelos comestíveis e medicinais faziam bem para a saúde. Então eu mudei, porque com as toxinas eu tinha que trabalhar com solventes orgânicos, me dava muita enxaqueca, então eu fechei isso e de repente eu estava consumindo, eu estava vegana estrita, estava consumindo cogumelos comestíveis, principalmente o shiitake, na macrobiota eles processam muito, e nisso eu encontrei uma professora que eu estava começando a trabalhar com o cogumelo do sol, que é o apelido dele, né? A gente chama ele de cogumelo do sol, mas
deu um problema aí, porque registraram esse nome, então eu acabo sempre falando o nome científico dele, para resumir, eu vou falar agáricos. Encontrei o agáricos, a professora Margarida, que estava começando a trabalhar com agáricos, e ela é do departamento de microbiologia, e eu fui procurá-la, e nisso já estava assim, começando a fazer estágio no laboratório, depois eu adiantei disciplinas do mestrado, já estava fazendo mestrado, e na sequência já caí no doutorado, assim, me deu 7 anos de trabalho nessa área, sabe? Da biotecnologia voltada para os cogumelos. Ah, para os cogumelos, ok. Mais em cima dele, aí você... Dentro, tudo, desde cultivo, desde isolamento, que é você coletar ele na natureza e começar a cultivá-lo, e aí você preservar ele para você não perder, aí você tem que ter a caracterização genética ao longo do tempo para você não perder as qualidades dele. Aí tem a parte de cultivo, que é o início da vida dele, que você começa a colocar em grãos, ele começa a crescer, ou em meio líquido. E eu fui muito para o meio líquido, que é como se faz o vinho, biotecnologicamente, com a levedura. A gente consegue produzir esse cogumelo também em fermentadores, em meio líquido. E eu fui para essa área, e depois também já fui para a área de extração dos compostos, né? Desse meio líquido também, além do cogumelo, que eu já trabalhava extraindo os compostos bioativos, né, os bioativos, e os testes pré-clínicos, porque como eu estava na produção da matéria-prima, extração dos compostos bioativos, então comecei a ter parcerias com vários grupos, atividade antimutagênica, atividade antioxidante, atividade ativadora do sistema imunológico, linfócitos B, macrófagos, que está relacionado com alergias ou com, né, com cicatrização e tudo mais. E antiviral também, com o vírus herpes. Eu tenho parceria até hoje com a Franciele, tenho publicação recente com ela, porque ela do vírus da herpes hoje trabalha com o vírus Zika vírus, né? Continua trabalhando com os extratos que eu obtenho e obtive já. Né, que foram caracterizados, porque daí a gente tem grupo de caracterização química, então também eu fui para a área de determinação desses compostos, estrutura por HPLC, por ressonância. Então, assim, eu abri o meu mundo. Em vez de fechar como uma doutora, foi um doutorado que me abriu como profissional. Pegou esse cogumelo, pegou essa essência do cogumelo e começou a utilizar em todas as áreas que poderiam entrar. É mais ou menos isso, não é? Sim, muitas parcerias, muitas equipes boas e muitas publicações científicas. E aí foi dando certo o uso do princípio ativo do cogumelo, é isso? Sim, o uso do ativo, tanto que quando eu fiz um trabalho de formação de vasos sanguíneos, era para ver se ele aumentava ou diminuía a formação de vasos sanguíneos, num experimento em vivo, mas em embriões de galinha, em ovos, né? Que é já testes que são substitutos do testes em animais, sabe? Em coelhos, tudo. Já são testes que já são uma alternativa para esses testes que causam sofrimento nos animais. O extrato do cogumelo aumentava a formação de vasos sanguíneos em 30%. E aí foi incrível, porque... Aí foi eureka! Sim, foi eureka. E eu estava com queda capilar, então células, vascularização é fundamental para crescimento e fortalecimento dos fios de cabelo. Então eu comecei a usar. A minha ex-orientadora, ela passava o creme, o creme facial, passava só em uma mão. Né? Então ela passava o creme numa mão e dava um mês, ia fazer um curso, porque a gente dava curso para produtores de cogumelo. E mostrava a mão dela. Se vocês verem, essa mão é a mão que eu deposito o creme antes de espalhar no rosto. E a minha mão sem creme. Olha como ela é pintada.
Meu Deus, é muita diferença, cara. E ela mostrava isso nos Mas isso cursos, então foi incrível. vocês iam fazendo a pesquisa e a mão que manipulava o extrato ia ficando clara, ia ficando mais jovem. Não, é incrível. E eu comecei a ter cabelo, porque eu estava no estresse do doutorado tão grande que me caía de estresse cabelo, né? Mal comia. E, Mas, e aí eu comecei a usar no meu shampoo também. Falei, nossa, se vasculariza, perfeito. E começa a crescer os novos fios de cabelo e diminuir a queda. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço com tudo isso? E aí comecei a direcionar, porque eu, quando adolescente, trabalhei com uma marca de cosméticos. Durante 4 anos, eu vendia uma marca de cosméticos de Campinas, uma marca nacional. E eu gostava muito. Eu tive que aprender a me comunicar, tive que aprender a falar, a explicar para outra pessoa como é que era, tem toda uma história. E eu busquei isso, sabe? Porque eu tive que, de alguma forma, fui impulsionada a manipular os produtos e porque eu comecei a ter consumidores dos produtos que eu manipulava, que me pediam, meus amigos, ou esse pessoal do curso, claro, ou pessoal. laboratório, olha, dá um pouco desse creminho. Sim, comecei a manipular e foi minha sorte, porque eu fui a primeira turma de doutorado em biotecnologia, que abriu era só mestrado, né, a pós-graduação, e abriu o curso de doutorado, e eu fiquei em quinto, porque a minha publicação tinha sido aceita, mas não tinha sido publicada, e eu não pontuei para conseguir a bolsa, que eram 4, os 4 primeiros. Então, eu fiquei sem bolsa. E agora? E agora? E agora que eu fazia a minha pesquisa durante a semana na universidade, que é laboratório, laboratório, laboratório. Não é home office para nada. E é bem rata, né? É chegar e sair 12 horas depois. E no fim de semana, eu tinha uma sala que eu deixei só para manipular, fazia coisas e aproveitava e ia fazendo os contatos depois que saía ou na hora do almoço e já ia. E foi assim que eu fiz meu doutorado, assim. Aí, olha que interessante. Eu estava em casa escrevendo o meu primeiro capítulo de livro. E eu já estava, já estava em pós-doutorado na engenharia de alimentos, porque quando você produz coisas numa escala para usar, biotecnologia é isso. Você cultivar micro-organismos, por exemplo, o vinho, numa escala maior, porque está sendo usado, está sendo vendido, então você tem que pensar em ampliar a sua forma de obtenção. Então, eu fui para a engenharia de alimentos, no qual eu obtinha o extrato e concentrava esse extrato nos filtros por pressão. Então, eu trabalhei aí. Foi meu primeiro pós-doc. Deve ter amigas aí me assistindo que fizeram parte do nosso grupo de estudo no pós-doc. Então, aí eu comecei também. Aí tinha mais extrato para mais grupos estudarem. E aí eu estava em casa escrevendo esse Dá-lhe cogumelo, né? Dá-lhe cogumelo. Dá-lhe cogumelo. Nossa, é uma abdução, eu digo. Bora extrato. E aí eu em casa escrevendo esse capítulo de livro, que eu precisava me concentrar, e recebo um telefonema do professor Admir. Tanto lá tem um edital para recém-doutor e você precisa escrever o projeto dos cosméticos. Eu tinha 3 dias, faltava para fechar o edital. Gente, eu parei. Eu usei super o capítulo, apesar que o capítulo era em inglês, né? Mas toda a minha revisão que eu estava fazendo ali, eu botei no projeto, peguei os experimentos de vascularização de células-tronco, porque esse extrato, ele aumenta a vida das células-tronco. O que isso quer dizer? Que elas ficam mais tempo se multiplicando. Por quê? Por exemplo, por que uma lagartixa recupera todo o seu rabo e a gente cicatriza o dedo, mas a gente não vai refazer o dedo inteiro, né? Dedo, exato.
Ele aumenta esse tempo de células, da vida das células tronco. Então, ele é capaz de regenerar muito rápido e Entendi. ser eficiente na regeneração celular. Então, foi aí que você puxou para o cosmético, essa regeneração. Então, o extrato dele é um regenerador celular. Sim, junto com um reparador de danos no DNA, que foi nosso primeiro artigo, que ele regenera quando você induz ao erro nas células, por exemplo, por sol, a radiação, ela causa danos no DNA e tem, por exemplo, alterações e começam os melanócitos a produzir muita melanina. Então, o que ele faz? Ele recupera, ele retrocessa no tempo essa informação do DNA, ele recupera o DNA antigo. Ok. Sabe? Quando a Faz gente ele funcionar. Exato. Quando a gente tem um dano na pele, ou causado pelo sol, ou pelo envelhecimento, o extrato do cogumelo, ele consegue, então, reverter o dano causado dentro da célula, é isso, da pele. Dentro das células. Dentro das células, enzimaticamente também, então regenera, por exemplo, tem para você ter, por exemplo, os fibroblastos e o processo do colágeno, né? Então, você tem enzimas anticolaginase no envelhecimento. Dos agáricos, dessas moléculas, elas conseguem bloquear a ação dessas enzimas. Que é a enzima que a gente quer eliminar do nosso corpo, não é? Sim, Enzima, anti-elastase, enzima anticolaginase. A gente não quer, né? A gente quer continuar produzindo o nosso colagênio. colágeno, quer ter elasticidade, firmeza na pele, né? Então, tudo que eu digo assim, ó, e isso pensando como um aspecto de saúde. Exatamente. Porque a beleza, ela é o resultado da saúde. Quando as células estão saudáveis, não sofreram danos, ela não mancha, ela não envelhece, ela não passa no processo de deterioração, não é? Então você... Deterioração, que a gente acelera. Porque a gente tem a senescência. É normal que a gente tenha todo é programado isso, né? É nascimento, vida e morte. Nós estamos programados. Mas a gente acelera esse processo, né? Porque também a gente está vivendo mais. Então, vai apresentar esses sintomas, né? Exato. Porque a gente vive mais, nós ganhamos longevidade. E a gente quer ganhar longevidade com saúde. Isso que é muito interessante, né? Com certeza. Então, e me diz uma coisa, a tua descoberta, então, foi através do cogumelo. E aí você começou a colocar nos cosméticos e começou a ter ótimos resultados, não é? Começou a trabalhar em cima da própria célula. Se estivesse danificada, a gente consegue melhorar a qualidade dessa pele, mesmo numa pele danificada, numa pele envelhecida, numa Sim, assim como a gente toma nutrientes, a gente tem saúde, toma os nutrientes via oral e a gente consegue melhorar de saúde tomando coisas via orais, nós também conseguimos, a partir da pele, que é nosso primeiro e maior sistema imunológico de defesas, e onde a gente tem essas células do sistema imunológico e também células que formam a derme, né, os queratinócitos, que a gente diz, e os fibroblastos, que formam colágeno, os melanócitos, que dá pigmentação. Tudo isso é capaz de responder externamente. Claro. Né? Lógico que vai ser modulado por tudo que a gente se alimenta. Beta-glucanas, que é o grande polímero, o grande polissacarídeo, o grande bioativo que nós estamos aqui falando todo mundo, acabei de revelar. O segredo são os polissacarídeos, que são fibras solúveis, super solúveis no caso do agáricos, eles são fibras muito solúveis. E na Escócia tem hospitais que fazem tratamento não só de prevenção, mas de reversão. No Japão também. Os polissacarídeos de shiitake foram, na década de 80, foram os medicamentos antitumorais mais usados
Ok, ok. Então, assim, ele é o uso oral e também injetável, porque esse hospital na Escócia é injetável, que eles fazem como uma vacina. Uhum. Né? Então, aí temos aí um potencial muito grande na área medicinal. Por isso eu estava muito focada nessa área medicinal. Claro. Então, a marca Solevite, que é o resultado desse todo o meu trabalho, né, que a gente chegou, ela vem de ensaios clínicos, porque eu, como cientista, tenho um conhecimento de tudo que, né, que já foi publicado por outros científicos, né, porque a gente dialoga com eles, né, a gente dialoga a nossa pesquisa, uma pesquisa sempre dialoga com a outra, né, a tese e a antítese. Então, a gente sempre busca aquilo que está acontecendo, né, e sendo publicado. Mas, no caso de ter um cosmético, assim, eu não via separado dos testes clínicos. Por isso que, voltando, o projeto era primeiro o lote de shampoo anti-queda, que nem era shampoo anti-queda ainda, ele era shampoo, e já o creme facial, que é Ok, o anti-idade. Né? ok. Então, produzi os lotes, eu fiz testes clínicos também dentro desse projeto CNPq, de eficácia, no caso Ok. antiqueda e antidade, e de segurança, Então, segurança do uso. o que você está me dizendo, Carla, é que a diferença desse cosmético para um cosmético convencional, por exemplo, porque assim, normalmente o cosmético convencional, a gente sabe que ali tem doses muito pequeninas do princípio ativo, tem tanta, uma infinidade que a gente até se perde. Hoje em dia, a indústria cosmética explodiu, tem milhões de marcas aí, não é? Principalmente Brasil, nossa, o Nós, Brasil tem todo mundo. muita marca. Agora, é assim, quando a gente tem por trás uma descoberta científica e tem estudos clinicamente comprovados e que a quantidade do extrato que está ali dentro do teu produto não é a farinha, o pozinho que sobrou lá né, aquela... Ele tem uma concentração considerável, por exemplo, que vai dar cor. Ele dá cor ao produto, uma cor dourada. Ok, Então, assim, esse é o ativo. Na indústria farmacêutica, o que eles fazem quando dá a cor? Aí colocam um branqueador óptico, para ficar tudo branco. Eu ok. não, eu estou mudando minhas embalagens. No próximo ano elas vão ser recicladas já, de PET reciclada do mar. Mas antes disso, antes de usar essas, elas já estão indo com envases agora. Os próximos já vão ser transparentes, os que vão para o Canadá, para a pessoa ver que o extrato está ali dentro, né? Em Sem, termos de shampoo e condicionador. exato, sem muita coisa de indústria, de químicos, não é? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho também Então, da toda qualidade. uma fórmula, toda uma fórmula ela é química. Então, eu não tenho como fugir. O que a gente faz é reduz todos os fatores agressores na fórmula, substituição de conservantes e tudo mais. Por exemplo, usa um conservante que é usado via oral para também colocar no cosmético, reduz sulfatos, aumenta matéria-prima, né, no caso do shampoo, matéria-prima de origem do coco. A gente é cruelty free, a gente não fez teste do olho, né? Nós fomos para o teste clínico, perguntaram, é cruelty free? É, porque eu não poderia. Eu não poderia, a troco de uma beleza, e também porque a gente tinha uma bagagem tão grande de conhecimento já, que a gente foi para os testes clínicos e já tinha sido feito milhares de testes. A gente já tinha muitos testes in vitro, em células, porque ele é antigenotóxico. Então, assim, ele é tóxico? Não, ele é antitoxina. Ele vai reparar os danos das toxinas. Então, a gente já estava à luz já para poder fazer os testes clínicos em humanos, dermatológicos, né? E foi isso que aconteceu. E a gente tem um registro na Anvisa como grau 2, que é um sinônimo de dermocosméticos, que são esses que são testados e comprovados a eficácia. Eles são veganos porque, como eu tinha uma matéria-prima, é outra pergunta, como eu tinha uma matéria-prima de origem fúngica, biotecnológica, o que eu fiz? Eu não vou usar um aminoácido